O mundo dobra-se de joelhos diante do coronavírus. Diante dele, as nações infectadas têm sacrificado sua economia, liberdade e a saúde mental do seu povo para conter o avanço do patógeno. A maioria dos países optou pelo confinamento social no intuito de conter o alastramento do vírus. No entanto, tal medida vem causando outros problemas igualmente mortais a médio e a longo prazo, tais como o desemprego, a falência das contas dos estados, a fome da população mais carente, entre outros males. Outros países, no entanto, rejeitaram o confinamento de toda a população, mantendo apenas parte dela a fim de preservar a saúde econômica e social. Tal é o caso do Japão. Além deste, a Holanda já se pronunciou contra o confinamento total. E a Suécia está também tendo sucesso sem isolamento completo, mas preparando-se caso haja um descontrole do vírus. Aqui no Brasil, a ideia de confinamento praticamente total, apesar de desconfiança sobre a omissão dos governantes desde e durante a época do carnaval. Está funcionando? Na verdade, não há como medir a eficácia do confinamento. De modo geral, espera-se com isso a diminuição do contágio, não o fim da pandemia, para que haja mais chance de atendimento aos doentes. Mas e a economia? E as condições de subsistência da população mais carente? Eis um grande problema gerado pelo confinamento total. Vai haver recessão, demissão em massa, já está ocorrendo, diminuição da arrecadação dos estados e estendendo o tempo de isolamento social, haverá colapso financeiro, impossibilitando os estados de socorrer seus doentes, por não ter dinheiro para tanto. Além disso, não haverá como ofertar alimentos, remédios, o que pode agravar mais ainda por ocasionar saques por parte da população mais carente aos estabelecimentos comerciais e violência desenfreada por parte dos desesperados. Sem dinheiro, os estados terão que diminuir o salário dos servidores, reduzir jornadas dos serviços essenciais e teríamos aí o caos. Entende por que precisamos encontrar um meio termo? O controle da doença é fundamental. Se não houver, a única solução possível é o isolamento total. Mas não há como isolar todo mundo. Os servidores de saúde precisam trabalhar. Os supermercados estarem abertos. As farmácias também. Os policiais e bombeiros nas ruas. Outros serviços e fábricas até foram liberados pelo governador dias atrás. Mas esses trabalhadores não levam doenças para suas casas? Ou eles têm tomado precauções eficientes em seus locais de trabalho? Certamente a rotina mudou nesses estabelecimentos que ainda estão funcionando. E está dando certo. Não há como impedir o alastramento do vírus, mas o ritmo do contágio sim. A prevenção, os protocolos de higiene e o isolamento dos grupos de risco são fundamentais. Não podemos ser negacionistas quanto à doença e nem achar que temos que relaxar os cuidados. A fala do presidente Bolsonaro em seu pronunciamento no último dia 24 nos remete à reflexão sobre como podemos conter o avanço da doença sem sacrificar o emprego dos trabalhadores. Diante desse desafio, o Ordem Liberdade Ceará, após ampla discussão de seus membros, em seus grupos e núcleos, acredita que podemos tomar algumas atitudes sensatas diante da situação, tais como as que enumero a seguir. Primeiro, é necessário que haja uma retomada responsável e paulatina das atividades laborais. Segundo, é necessário que se elabore um plano estratégico para estabelecer quais atividades podem voltar em um determinado período, estabelecendo, por critérios técnicos e baseados no avanço do patógeno, uma data prevista para que todos os setores econômicos já estejam em atividade. Terceiro, é necessário um protocolo de prevenção a ser seguido pelas empresas e atividades laborais, a fim de ser praticado rigidamente com o intuito de não contaminação com o vírus no local de trabalho. Para garantir que o protocolo esteja sendo seguido, é preciso haver fiscalização do poder público, inclusive dos órgãos de segurança pública, que em vez de ter ordem de prender as pessoas que estão tentando sobreviver a mando do governo do estado, poderá cooperar para que normas de segurança sejam seguidas. Quarto, é necessário uma ampla campanha de prevenção a ser divulgada em todas as mídias, com o fim de orientar sobre medidas de prevenção, tanto em casa como no trabalho, além de indicações de como preservar os grupos de risco da contaminação. Quinto, é necessário um mapeamento dos locais de risco,
onde o isolamento social não ocorre por as estruturas físicas das habitações e áreas de convivência social serem muito conectadas, como é o caso das comunidades e prédios residenciais. Sexto, é necessária transparência sobre quanto está sendo recebido pelo governo do Estado e municipais do governo federal ou da iniciativa privada e onde esse dinheiro está sendo aplicado. Sétimo, são necessárias informações sobre as curas, aplicações de medicamentos que tiverem sucesso no Estado. No momento, apenas o governo federal está divulgando buscas por curas para a doença do Covid-19. O governo do Estado tem se preocupado com a divulgação dos perigos e com a construção ou compra dos equipamentos, sempre passando o pior cenário e os sentimentos mais negativos para o povo cearense. Acreditamos na promoção de um direcionamento sensato e que pode ser discutido pelos responsáveis no governo do Estado sem partidarismos ou ideologias, pois, afinal de contas, o Covid-19 não escolhe as vítimas por serem conservadoras, liberais ou socialistas. Todos nós corremos o risco. Miriam Gondim, Movimento Ordem e Liberdade Ceará.